Olá, aqui é o Master Coach Felipe Lima e essa é a aula 2 da Semana do Negócio de Coaching de Sucesso. E com muita alegria eu te recebo aqui porque a aula de hoje vai ser incrível, mas antes de falar sobre o conteúdo de hoje, eu quero te agradecer pelos comentários. A gente recebeu milhares de comentários e eu pessoalmente estou respondendo um a um. Então qualquer dúvida que você tenha no comentário, pode deixar aqui embaixo que eu vou estar a postos para conseguir te responder e te ajudar. Segunda coisa, muito obrigado por ter compartilhado o primeiro vídeo. Muita gente veio através dos compartilhamentos. Toda vez que você compartilha um conteúdo nosso, você me ajuda a ajudar outras pessoas e você está ajudando muita gente também. E também está se ajudando porque tudo que a gente faz de bom na vida volta para a gente. Na aula de hoje, a gente vai conversar sobre como usar as transformações internas para ajudar as transformações nas vidas de outras pessoas. Como que você vai ajudar os outros usando aquilo que você aprendeu, mudando a sua vida. Na primeira aula, a gente viu 3 pontos estratégicos: aprender com seus erros sem se destruir, conseguir manter uma autoconfiança inabalável e também a forma como você se relaciona com as outras pessoas. Na aula de hoje, você vai visualizar sobre como você vai aplicar aquilo que você aprendeu com as suas mudanças, com as suas transformações e superações para aplicar isso na vida de outras pessoas. Porque tudo o que acontece na nossa vida é um professor. Se você tem um mindset estratégico para aprender com aquilo e não se destruir. Então, se eu fosse você, eu prestava muita atenção nessa aula, porque é a reunião de mais de 19 anos de conteúdo que vão permitir uma grande mudança de vida para você. Seja muito bem-vindo, bem-vinda e aproveita aí nossa aula. Quando eu paro para olhar para a minha história, eu percebo que tudo que eu vivi me ajudou a olhar para a vida das outras pessoas e encontrar soluções naquilo que eu consegui encontrar como solução para mim, em soluções para a vida das outras pessoas. Eu era tido e me achava uma pessoa burra. E quando você se acha burro, você não tem prazer nenhum de estudar. Hoje, eu sou autor de 4 livros. E quando eu olho para cada um dos meus livros, parece inacreditável, algo surreal, como alguém que leu seu primeiro livro aos 18 anos, mas dos 18 anos aos 20 já tinha lido mais de 200 livros, veio a escrever 4 livros. Quando eu me deparo com essa situação, eu vejo que é possível transformar tudo na sua vida e muito mais. Depois que eu escrevi esses 4 livros, eu consegui ajudar a milhares de pessoas a descobrir o prazer de aprender. No fundo, ninguém é burro. Você só precisa descobrir 2 coisas muito importantes. A primeira são os métodos e as estratégias que vão te fazer aprender com mais excelência. E o segundo, parar de se julgar, começar a se amar mais e acreditar mais em você. Eu percebo que todos os dias em que eu não tinha vontade nenhuma de estudar, que eu lia uma página do livro e sofria pelas páginas que estavam faltando, me ensinaram a descobrir o prazer de estudar. Quando você tem um mindset estratégico ajustado, parece que todas as dificuldades elas vão se transformando em força para você. Eu me lembro dos dias em que eu tinha dificuldade de pagar as minhas contas. E quando você passa por dificuldades financeiras, parece que junto com o dinheiro que vai embora também a sua dignidade, a sua alegria de viver. E você passa a sentir vergonha de quem você é. Eu me lembro que eu evitava olhar no espelho, porque eu tinha vergonha de quem eu era. E bastava as pessoas perguntarem para mim:
como você está, para que eu me sentisse ainda pior. Parecia que o sucesso das outras pessoas só me inferiorizava. E ter aprendido o meu valor, ter aprendido a superar aquela dificuldade financeira, ter aprendido a superar as dificuldades dos momentos onde eu passava fome, me trouxe a consciência de que eu posso superar tudo na minha vida, desde que eu tenha as estratégias adequadas, desde que eu não perca a fé em mim. Porque quando você perde a fé em você, você simplesmente senta e desiste. Você simplesmente olha para as coisas e você fala que é difícil. E se é difícil, está tudo bem não tentar. Se é difícil, está tudo bem não persistir. Se é difícil, está tudo bem deixar para depois. Só que não está tudo bem. Não está tudo bem você abrir mão dos seus sonhos. Não está tudo bem você evitar situações desafiadoras simplesmente porque você tem dificuldade de enfrentar aquilo. E quando você olha para essas dificuldades como uma oportunidade de crescer, quando você se deparar com alguém que tem a mesma dificuldade que você tinha, vai ficar muito claro, muito evidente a solução para aquela pessoa. Você vai se tornar uma pessoa cada vez mais apta, por mais que hoje você perceba dificuldades na sua vida, assim como eu percebia dificuldades na minha vida, onde eu não via saída. É muito ruim quando você olha para frente e você não vê saída. E às vezes você precisa criar essa saída. Eu só vi as cartas do SPC e Serasa chegar na minha casa. Eu só vi as minhas dívidas crescendo. E parece que eu me via como a minha conta bancária. Eu me via como 40 mil reais de negativo. Eu me via como um fracassado. E por pensar assim, eu pensei em desistir de tudo. E eu me lembro do dia que eu escrevi a minha carta de despedida. Eu me lembro do dia que eu peguei o papel, que eu peguei a caneta, puxei a cadeira, sentei à mesa e eu comecei a escrever. Querido pai, querida mãe, por favor me perdoe. Eu sou um fracasso. Eu sou uma vergonha para vocês. E naquela carta eu tentei me justificar. Eu tentei pedir desculpas. Mas as últimas palavras daquela carta foram as mais difíceis de serem escritas. Foram as mais tristes de escrever. Porque eu sabia que quando eles lessem aquilo, eu não ia estar mais lá com eles. E foi naquele momento, talvez, que eu me dei conta de que vale a pena persistir, que vale a pena acreditar, mesmo quando você não vê a saída. E talvez um dos meus maiores erros naquele momento, e talvez um dos meus maiores aprendizados naquele momento, foi o de criar a coragem, de pedir ajuda, de ter a humildade de chegar às pessoas e falar, olha, eu estou passando por dificuldades, eu não sei como resolver isso, por favor me ajuda, mesmo correndo o risco de ser ainda mais humilhado, mesmo correndo o risco de escutar das pessoas, eu te disse. Eu me lembro que quando eu estava com aquela carta na mão, eu portava aquela carta na mão, ela fazia um barulho no meu bolso, como um papel que estrala. Eu me lembro dos dias em que eu parava para pensar, será que é hoje o dia onde tudo isso vai acabar? E talvez seja um alívio para mim. Mas eu me lembro também no dia que eu escutei aquela música que falava, erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora, pode acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. E eu disse, chegou. A voz do Xande de Pilares naquele momento era a única voz de apoio que eu recebia. E para mim, aquela voz fez toda a diferença. Ter a ajuda de uma pessoa que nem me conhecia fez toda a diferença. Parecia que ele tinha me ajudado a acreditar em mim. E uma voz me falou no meu ouvido, eu me recordo, enquanto você não souber o seu valor, a vida não vai te dar tudo que você poderia ter. Naquele momento eu descobri o meu valor, que o meu valor não eram as minhas contas, que o meu valor não eram as cartas de SPC e Serasa que chegavam para mim, que o meu valor não eram os meus erros. O meu valor era quem eu estava me transformando em superar cada uma dessas coisas. E ficou muito claro para mim.
quando eu me deparei com pessoas que passavam pelos mesmos problemas, por dificuldades financeiras, por dificuldade no casamento, por dificuldade com os pais, onde por muitos anos eu me distanciei da minha família e por momentos eu os vi como meus inimigos, por dificuldades em todas as áreas da vida, na saúde, em todas as áreas que você puder imaginar. E cada dificuldade que eu pude superar me preparou, me qualificou, me fortaleceu e me trouxe os conhecimentos necessários para que eu pudesse ajudar as outras pessoas. Talvez você possa olhar para a sua vida e você veja dificuldades que se repetem, erros que se perpetuam na sua vida. Mas quando você encontra a estratégia adequada, quando você aprende a superar essas dificuldades de uma forma estratégica, isso acaba gerando para você um presente, um diamante, que é a capacidade de você transformar a vida das outras pessoas. Talvez você já deve ter experimentado na sua vida algum momento que você fez a diferença na vida de alguém. Como você se sentiu? Quando você ajudou alguém a superar alguma coisa, quando você ajudou alguém a sorrir, quando você ajudou alguém a acreditar. Acredite, é maravilhoso viver todos os dias da vida se dedicando para permitir que as pessoas consigam viver uma vida melhor e mais feliz, para ajudar as pessoas a superarem as suas dificuldades, para ajudar no fazer dar certo, até acontecer. Por incrível que pareça, todos os seus erros, tudo que deu errado na sua vida, todos que apareceram no caminho e que talvez tenham te prejudicado, tudo isso vai servir de força, de conhecimento e de estratégia para que você possa aplicar isso na vida das outras pessoas, para que você possa transformar o medo em coragem, para que você possa transformar a insegurança em confiança, a tristeza em alegria, para que você possa transformar o fracasso em sucesso, a escassez em prosperidade. E quando você conseguir fazer isso aqui dentro, e quando você aprender a fazer isso para fora, absolutamente tudo na sua vida vai mudar. E você vai perceber que tudo vai fazer sentido. Por mais absurdo que tenha sido, por mais dolorosos que tenham sido os seus erros do passado, por mais cruéis que tenham sido as pessoas com você na sua vida, você vai converter tudo isso na nova pessoa que você vai ser. Muito melhor, muito mais feliz e muito mais capaz de fazer com que as coisas aconteçam na sua vida e na vida das outras pessoas. E aí sim, você vai ter condições de ter o seu negócio de coaching de sucesso. É um negócio de amor, de sucesso, um negócio de uma vida nova, de muito sucesso. Para que você consiga promover mudanças de vida na vida das outras pessoas, 2 pontos são fundamentais. E esse é um pecado que eu vejo alguns coaches cometerem nos seus processos de coaching. Perceba por quê. O primeiro item que você precisa alinhar com o seu coach é a imunidade emocional. Você precisa aprender a olhar para outra pessoa. Vai ficar mais fácil quando você aprender a olhar para si mesmo ou para si mesma e perceber como estão os 5 pilares da imunidade emocional. É fundamental que você analise e que você ajude o seu coach, por meio do cartaz dos modelos, a fortalecer e blindar os 5 recursos. Por exemplo, se você visualiza o seu coach com o primeiro requisito, o primeiro pilar da imunidade emocional mais fraco, que é a fé, no sentido de ter autoconfiança, isso pode interferir em qualquer ferramenta de coaching que você venha usar. Portanto, a imunidade emocional funciona como a imunidade física. Imagina que você vai treinar o Usain Bolt. Se ele estiver doente, ele não vai correr direito. Imagina que você vai ser o treinador
do Michael Phelps. E se ele estiver doente, com a imunidade física baixa, ele não vai nadar direito. A imunidade emocional permite que o seu cliente, que o seu coach fique sempre bem. E aí ele vai conseguir fazer uso das ferramentas que você for aplicando ao longo do seu processo com excelência. O segundo item da imunidade emocional é a paciência para conseguir persistir com tranquilidade, com alegria, com a confiança. E aí unimos dois pilares, a fé e a paciência. O terceiro é a paz de espírito, a capacidade de manter a calma e a tranquilidade diante dos erros, dos insucessos, das injustiças e até mesmo da relação com as outras pessoas, quer seja a indiferença, a cobrança ou simplesmente a apatia, ou quando as pessoas esperam demais de você, quando as pessoas querem demais que você tenha sucesso e aí gera o padrão de cobrança interna excessiva. O quarto pilar da imunidade emocional é o princípio da autovalorização. Eu sei quem eu sou o dono da régua que me mede, eu me valorizo. Eu valorizo os meus erros, eu valorizo as minhas conquistas, eu valorizo as pequenas evoluções e com a alegria do que eu faço hoje, eu vou fazer muito mais amanhã. O último pilar é a gentileza. A gentileza é a capacidade de você se perdoar para aprender com o erro. E muitas vezes você se culpa por anos, décadas, de coisas que você errou. As pessoas se culpam pela procrastinação, pela indisciplina, as pessoas até se culpam por coisas que você não tem culpa. Às vezes você fica doente, não consegue trabalhar ou estudar e se sente culpado, mas você não escolheu ficar doente. Às vezes é um motivo de força maior que te tira do prumo do seu planejamento, das ações do seu dia, e aí vem a culpa, porque você não vai conseguir fazer o 100% do dia. A gentileza é o pilar mais importante da imunidade emocional. Sem ela, não há autovalorização. Sem a autovalorização, a sua autoimagem fica fraca e cai a sua fé. E junto com a fé, vão embora também a paciência e a paz de espírito. Percebeu como é muito importante ter uma imunidade emocional? Você, na função de coach, para que você possa ajudar o seu coach a ter essa imunidade emocional? Do contrário, qualquer ferramenta que você vá usar com o seu coach, ela pode ser prejudicada ou simplesmente não funcionar. Por exemplo, sem imunidade emocional, você olha para o seu cartaz dos sonhos com medo de não conseguir, impaciente, qualquer coisa dá errado, intolerância ao erro, raiva, culpa, tristeza, a falta de autovalorização vai fazer com que você olhe para o seu cartaz dos sonhos e você sinta angústia. Será que isso vai dar certo? Quando? E se vai dar certo? A falta de gentileza vai te trazer o auto-julgamento, a culpa, a cobrança interna excessiva diante dos seus erros para buscar o cartaz de sonhos. Então, mesmo se você fizer um planejamento, por exemplo, um planejamento de ações, sem imunidade emocional, qualquer coisa que der fora do planejamento vai bater a angústia, vai bater o desânimo. Há algum tempo eu decidi gravar vídeos em inglês porque eu já faço atendimentos de coaching em inglês. Só que quando eu liguei a câmera para gravar o vídeo, eu não conseguia falar direito. E aí eu comecei a perceber que dos áudios que eu escutava, eu só entendia 5%. Mas com a alegria do que eu faço hoje, eu vou fazer mais amanhã. E com a imunidade emocional, eu saí do 5 para o 5,5. Para o 6, para o 7, para o 8, para o 9, para o 10, para o 30, para o 40, 95% hoje em dia eu entendo de tudo aquilo que eu escuto em inglês. Quando você tem imunidade emocional, você se torna uma pessoa imparável, inabalável e indesistível. A segunda ferramenta que você precisa dominar com excelência na função de coach é o alinhamento das três partes internas, crítico, realizador e sonhador. Mas coloca uma coisa na sua cabeça, eu vou te dar uma dica de ouro como coach. O alinhamento do crítico interno é a principal mudança que você vai promover na sua própria vida e na vida do seu coach. Sabe por quê? O crítico ele pode ser apoiador ou destrutivo. O crítico apoiador fala 3 palavrinhas. Parabéns para qualquer ação positiva, até para o erro. Calma, aprenda com o erro, evolua e você consegue manter o sorriso. A alegria de viver, a grande meta. Agora, o crítico destrutivo, em vez do parabéns, ele fala, não foi mais que a sua obrigação. Em vez do calma, ele fala, tá vendo esse erro aqui? E te enche de culpa. Em vez do evolua, ele diz,
isso nunca vai dar certo. Desista. Portanto, aliar o crítico interno vai permitir que você tenha um sonhador forte. O sonhador, ele é o dono da sua autoimagem e da sua força de vontade. A sua força de vontade depende da sua autoimagem. Você sabe que você pode mais, você quer mais, e aí você vai e transforma essa energia interior em ação. E o seu realizador é a parte interna, seu corpo, é fazer a coisa acontecer. Então, presta muita atenção nisso. O problema nunca está no realizador. Você vai fazer alguns ajustes para que ele possa ter mais produtividade, por exemplo. Mas toda a energia do realizador vem do sonhador. Então, se o seu realizador não está realizando ou não sabe para onde vai, é um sonhador que está indeciso, que está com medo, que está fraco. E como é que o sonhador fica fraco? Julgamento. O julgamento te cega das coisas boas que você faz. Então, se você não tem calma, você nunca vai falar parabéns. Se você não tem gentileza, você nunca terá autovalorização. Percebeu como é muito importante alinhar as 3 partes internas do seu cliente? E quando isso está alinhado e fortalecido, é só você soltar que o cliente vai, que a pessoa que você está ajudando a transformar de vida, ele vai começar a realizar cada vez mais feliz diante dos erros e acertos, valorizando cada evolução, com a alegria de viver para se superar continuamente. E quando você chegar ao final do processo de coaching, você vai ouvir isso várias e várias vezes, quando você tiver um processo de coaching de excelência. Você vai escutar que as transformações internas adquiridas são muito mais importantes do que os objetivos alcançados. O jogo da vida, ele funciona muito melhor quando você contabiliza o processo, a alegria, carimba o fazer dar certo até dar certo, cada ação, cada erro, cada acerto, quando você encontra a alegria de viver na jornada. Enche o seu coração de amor para que você possa aprender a não julgar as outras pessoas, a não se julgar e viver uma vida muito melhor e muito mais feliz. E aí, realizar os objetivos fica uma coisa muito mais leve, muito mais fácil. Se você cair na armadilha de focar apenas nos objetivos e não preparar a jornada, a mudança, isso vai ser muito mais doloroso, muito mais difícil e muito mais demorado. Então, pega essa dica, coloca no local visível para que você possa praticar isso e transformar a sua própria vida e transformar a vida das outras pessoas. Primeiro, a imunidade emocional. Segundo, o alinhamento das 3 partes internas. Sem essas 2 bases, qualquer ferramenta de coaching pode e certamente vai falhar. Meu nome é Fernanda, eu tenho 27 anos, eu sou advogada, estou terminando o meu mestrado, escrevendo minha dissertação e eu moro no interior de São Paulo, Paraguaçu Paulista. Antes de conhecer o método Sou Gênios profundamente, né, porque na verdade eu já conhecia há um tempo, mas eu não tinha me aprofundado. Antes de conhecer, eu era uma pessoa totalmente indisciplinada, eu procrastinava muito. Minha paciência não era 0, ela era -3. Indisciplinada. Eu não tinha muita motivação, eu era muito insegura, desorganizada e um nível de ansiedade muito alto. Isso me gerava um ciclo que eu queria quebrar. E através do método Sou Gênios e de tudo que eu aprendi no decorrer dessa formação, eu consegui dominar todos esses sentimentos dentro de mim. Eu fui muito surpreendida, graças a Deus, com coisas boas. O acompanhamento que eu tive de toda a equipe em vários fatores, em vários momentos. Foi muito bom, me deu todo o apoio para que isso se concretizasse. E a minha evolução, ela foi, de certa forma, mais rápida do que eu pensava, do que eu imaginava que pudesse ser. Algumas pessoas que convivem comigo chegaram a falar para mim que eu estava diferente, que eu tinha mudado até o meu jeito de falar, de me comportar diante das situações. E
Eu não conseguia falar em público, eu travava. Eu não conseguia falar nem na frente dos meus colegas de trabalho. E esse curso me proporcionou isso. Eu já dei 2 palestras depois. E graças a Deus superei isso. E para mim foi uma evolução incrível. E é isso, estamos chegando ao final da nossa segunda aula. E eu te peço do fundo do meu coração que você deixe aqui embaixo suas dúvidas e comentários, porque eu vou responder a cada dúvida, a cada pergunta e a cada comentário. E se prepara que a gente vai soltar a aula 3. Nessa aula você vai aprender os segredos para criar um negócio de coaching de sucesso. A oportunidade para que você tenha uma estrutura, uma empresa sua, um negócio seu, para que você tenha os seus horários de trabalhar, de acordar, de tirar férias e para que você seja muito bem remunerado ou remunerada por promover mudanças de vida na vida das pessoas que você está acompanhando. Um abraço gigantesco e eu vejo você na aula 3. Valeu!